Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração do Espírito Santo, segundo Santa Miriam. Espírito Santo, inspirai-me, amor de Deus, consumi-me, a bom caminho conduzi-me. Maria, minha mãe, protegei-me, com Jesus abençoai-me de todo mal, de todo perigo, de todo engano, resguardai-me. Amém, irmão e irmã. Então o tema ainda continua sobre a vida de Jesus, o Espírito Santo na vida de Jesus. Iremos ver aqui a transfiguração de Jesus, os milagres e a sua doutrina. Como é belo o episódio de Jesus no Monte Tabor, em que ele leva Tiago, João e Pedro, e ali Jesus se transfigura. E é belo porque ali nós vemos mais uma vez, irmãos e irmãs, a manifestação da Santíssima Trindade. Então estou mostrando para vocês aqui, biblicamente, como que acontece o mistério da Santíssima Trindade e a ação do Espírito Santo de Deus. É tão bonito porque aquilo que aconteceu no batismo, eis o meu Filho bem-amado, no qual coloco todo o meu agrado. Jesus no Monte Tabor, está nos Sinóticos. Jesus se transfigura, não é? A sua roupa se torna mais branca que qualquer lavadeira. O seu corpo se torna glorioso, tão luminoso como o sol. O que significa essa manifestação? Significa, irmãos e irmãs, a manifestação da identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Então, em alguns momentos da vida de Jesus, se nós podemos perceber Jesus no Monte Tabor, ou nas oliveiras, ele está derramando sangue, a sua humanidade está sendo como uma oliveira sendo triturada pelo sofrimento, pela dor, pelo pecado, da humanidade caindo sobre ele. Na transfiguração nós vemos a divindade. A divindade de Jesus, como que a identidade dele viesse para fora ali, sobre a sua humanidade. Isso é muito belíssimo. E é interessante que o Espírito Santo vem com uma nuvem luminosa, como diz o texto bíblico, nós podemos pegar o texto bíblico, uma luz luminosa. Aqui é um paradigma da vida espiritual. Porque toda nuvem, o que a nuvem traz? A nuvem traz a sombra. Luz não traz luz. A nuvem não traz luz. Irmãos e irmãs, dentro da espiritualidade, dentro da mística dos padres da igreja, aqui é um mistério também do Espírito Santo. Aqui também é o mistério da fé. Porque, irmãos e irmãs, a manifestação de Deus, a verdadeira manifestação de Deus na nossa vida, muitas vezes, passa pela obscuridade da fé. Porque a fé é comparado ao sol. E nós estamos falando aqui de vida sobrenatural, nós estamos falando do Espírito Santo. Aqui entra em conceitos muito difíceis, em que Jesus viveu, os santos viveram. Aqui eu estou falando para pessoas que estão vivendo uma vida espiritual. Ou seja, em certo momento da nossa vida espiritual, nós vamos sair da base dos principiantes. Deus vai nos levar para águas mais profundas, em que parece que eu só vivo pela fé, parece que eu estou na noite, que eu estou no deserto, que eu não sinto Deus. É como se a luz de Deus, que era tão iluminada para mim, se torna trevas. Por que nós sentimos isso na nossa alma? Porque, irmãos e irmãs, a luz natural, um exemplo, uma analogia muito básica, por exemplo, a luz natural da nossa vista, ela não tem proporção para acolher a luz do sol. Se nós olharmos para a luz do sol, nós vamos ver escuridão, porque nossa visão não tem capacidade para acolher, receber a luz do sol. A dimensão espiritual é a mesma coisa. A dimensão da fé e o Espírito Santo, com o seu dom sobrenatural,
com a sua graça na nossa alma, seus dons sobrenatural, ele atua no profundo da alma. O que é isso? Ele não atua nos sentidos. Então, os toques do Espírito Santo são toques sutis no profundo do nosso espírito, ou seja, passa pelos sentimentos, passa muito mais pelos afetos, pelos sentidos exteriores. Então, parece que nós não vimos a ação de Deus, mas Deus está agindo na nossa alma. Então, a luz da fé, as manifestações verdadeiramente de Deus, como essa manifestação do Monte Tabor, que nós temos que perceber que Pedro, os discípulos vão ficar apavorados, vão dormir, é uma experiência mística, porque não tem capacidade para receber a luz sobrenatural. Então, por isso que essa nuvem, ela traz a sombra, porque é a manifestação de Deus. Como nós podemos perceber também, até no Evangelho, temos que olhar para o Evangelho de fato agora, para a gente compreender esse mistério. Vamos então, 17. Mateus 17. Vamos ver se é mais fácil. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. Olha só, a nuvem o envolveu. E é bonito que, ouvindo essa voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Caí com a face por terra, com medo. Segundo o texto bíblico, eles se adormeceram. O que significa isso? A manifestação de Deus foi tão profunda, tão grande, que os sentidos não podem ver, não podem tocar. É como Pedro na barca, assim, afaste de mim que sou pecador. Essa manifestação. Porque a luz da fé, a luz do Espírito Santo, os toques do Espírito Santo na alma acontece profundamente. Não é perspectiva aos nossos sentidos, entendeu? Está agindo no profundo da nossa alma. Então, assim, é nesse sentido que nós conseguimos compreender que o Espírito Santo vem de forma muito misteriosa numa nuvem. Por isso que a nuvem também é sinal, também está a presença do Espírito Santo, como nós já vimos anteriormente. Essa nuvem luminosa, que traz sombra e traz escuridão. Essa é a primeira parte. Então nós vamos ter que passar por esse caminho. E porque Jesus também realiza esse mistério no Monte Tabor, eu já falei da sua identidade, a divindade de Jesus, mas também tem uma questão muito interessante, de forma especial no Evangelho de São Marcos, nós podemos perceber. São Marcos, Jesus vai começar a revelar para os discípulos que o seu messianismo é um messianismo de cruz. E eles não entendem nada. Jesus começa a falar de cruz. É necessário que o Filho do Homem sofra. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores. Que vai ser crucificado. Então, em Marcos, de forma especial, ali está no coração do Marcos o segredo messiânico. E é nesse momento que Jesus vai se revelar para eles no Monte Tabor. E por que no Monte Tabor? Para eles compreenderem que a nossa vida também é uma vida de Calvário, é uma vida de Tabor. Então, para que eles sintam também a consolação de Deus, para que eles percebam que não é apenas o caminho da cruz, o caminho do sofrimento, que após a cruz vai ter a ressurreição. Jesus já antecipa no Monte Tabor aquilo que vai acontecer na sua ressurreição. Porque, por mais que nós também caminhamos na fé, nessa nuvem escura, muitas vezes, que eu falei para você na vida espiritual, Jesus, ele passou isso a sua noite no alto da cruz, às 3 horas, Jesus das 9 da manhã até às 15 horas, foi a noite escura de Jesus na alma, o abandono. Os santos passaram isso, Santa Teresa de Calcutá falava, a minha vida é uma escuridão. Os santos passaram pela noite. Essa nuvem que é escura e é luminosa, nós vamos passar por esse caminho, mas Jesus sabe que nós somos fracos, Jesus sabe que nós somos pecadores, então em alguns momentos Jesus vai também nos visitar com a sua graça, com a sua consolação, com a sua presença. Então por isso ele se manifesta no Monte Tabor. E aparece logo, lógico, Moisés, Elias, síntese, né? A lei e os profetas. E ao mesmo tempo, nessa revelação, nessa manifestação da Trindade, o Pai diz, eis o meu filho bem amado, escutai-o.
Ou seja, agora Jesus, Ele nós temos que escutar, Ele é a única palavra. Ou seja, escute a Jesus, crê em Jesus. Ele é a palavra definitiva, não há outra salvação. Então nessa manifestação nós já percebemos essa realidade profunda. Então a nossa vida sempre será esse contraste, irmão e irmã. Tabor, Calvário. Cruz e ressurreição. Momentos que sentimos fortemente a presença de Deus, mas momentos que parece que Deus se escondeu. E como diz São Bernardo, Deus brinca de esconde-esconde com a gente, não é? Quem já foi criança sabe o que é esconde-esconde. Uma das minhas brincadeiras preferidas era essa. E por que Deus se esconde da gente, como diz São Bernardo? Para que o procuramos. Para que o procuremos. Mas vamos voltar para a meditação, que eu fui para outras meditações, ok? Segundo o autor, eu já falei por causa da dimensão da cruz, tudo isso. Para levantar-lhes o ânimo, Cristo mostrou a eles, na cena da transfiguração, a glória imensa que lhes aguardava se permanecessem fiéis a Ele até a morte. Então, o Monte Tabor é uma prefiguração da glória da ressurreição. Ou seja, se nós permanecemos fiéis a Jesus, nós iremos experimentar a glória de Deus. Mas o que nos interessa aqui é destacar a presença da toda a Trindade Beatíssima na cena do Tabor. Ouve-se a voz do Pai, como no batismo de Jesus. Na presença do seu Filho muito amado, está ali Jesus. E do Espírito Santo simbolizando pela nuvem luminosa. O que diz São Tomás, para nós terminar aqui? Vale a pena nós ler São Tomás de Aquino, porque é a linha teológica também deste livro que eu estou percebendo. Ok? No batismo, quando foi anunciado o mistério da primeira regeneração, manifestou-se a obra de toda a Trindade. Sim, o batismo é a recriação. Porque aí se manifestou o Filho encarnado, apareceu o Espírito Santo em figura de pomba e o Pai se anunciou verbalmente. Assim também na transfiguração, que é o sacramento da segunda regeneração. Olha que bonito. Toda a Trindade manifestou-se. O Pai pela voz, o Filho pela sua humanidade. Olha, o Filho pela sua humanidade. O Espírito Santo pela nuvem resplandecente. Porque assim como no batismo Deus está a inocência, designada pela simplicidade da pomba, assim na ressurreição dará aos eleitos o esplendor da sua glória e a libertação de todo o mal, segundo São Tomás, simbolizada pela nuvem luminosa. Ou seja, irmão e irmã, no céu nós iremos fazer a experiência do Tabor, da glória. E logicamente, na eternidade, quando nós contemplamos Deus na visão beatífica, nós não vamos ter uma visão de Deus velada, obscura, mas iremos ver Deus face a face, ou seja, a escuridão vai sair dos nossos olhos, da nossa alma. Então esse é um mistério também que São Tomás traz dentro da meditação, da transfiguração. Então terminamos, e eu só consegui falar do mistério da transfiguração, mas que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.